A gente viu aí gramática, literatura, um pouco de interpretação de texto, mas não é somente disso que vive a prova de linguagens do Enem. Ela também tem inglês e espanhol, e aí cada candidato vai resolver 5 questões daquele idioma que escolheu. Aqui, por exemplo, a gente está tendo uma aulinha de inglês e dicas importantes. O professor Jansen dá aula de inglês há 23 anos e aí, em mais um ano, está ajudando o pessoal a entrar na universidade. Professor, a gente separou aqui algumas dicas, ele separou, na verdade, algumas dicas importantes que os estudantes precisam ficar atentos. Estudaram o ano inteiro e talvez na hora da prova dê aquele velho branco, dê um white, mas não pode não, não pode dar esse white não. Quais são as dicas? Quando a gente trabalha com o Enem, a gente trabalha com textos, né? A língua espanhola, a língua inglesa. E os textos, ele deve ter uma coesão. E para ter coesão, a gente vai trabalhar com os link words ou os connectives, as formas conectivas, né? E tem alguns que são bastante relevância. Um deles é do contraste, por exemplo, although, né? Então, se eu digo a frase her laptop doesn't work, although it's new, ou seja, o laptop dela não funciona, embora seja novo, né? Seja novo. Então veja que há um contraste. Outro que pode causar uma confusão aí para você é o também, né? O de acréscimo. Exemplo, nós temos aí o conectivo also, to e as well. Tá, né? são essas duas opções. 3 opções. Also, to, as well. Tá. Ok? Se eu falo a frase I like ham ou I like chocolate, eu gosto de chocolate. Como é que eu digo eu gosto de chocolate também? To. Eu também gosto de chocolate. I also like chocolate. Qual seria aquele assunto que tem sido o calo dos alunos há tanto tempo no Enem? Tem algum assunto difícil? E sim. Principalmente quando se fala de tempos verbais. Aquele tempo verbal que pode confundir com o tempo verbal em português. Qual seria? Present Perfect Tense. O presente, perfeito. Present Perfect Tense, presente perfeito, mas olha só. Porém, tem um porém aí. Porém, a gente pode confundir um pouco com o passado, né? Apesar de ter o nome present, quando eu falo Present Perfect Tense, é uma ação que começou no passado. Né? Só que essa ação que iniciou no passado, se liga aí, preste bem atenção nisso, não foi concluída, gente. Ainda não terminou? Não terminou. Quando se conclui, eu falo do simple past. Entendi. Né? Passado simples. Então a gente tem que prestar atenção em algumas estruturas no texto. Por Tem exemplo, um presente agora que começou agora, e tem um presente que começou no passado, que é esse? isso, que é o present Entendeu perfect aí? tense. Exato. Professor, obrigado pelas dicas. Nada, é um grande prazer. Muito Boa obrigado. sorte e sucesso para todos vocês. Agora é o seguinte, a gente está falando de inglês, lembra que são 5 questões de inglês ou 5 de Espanhol. espanhol. Bora saber de espanhol também, minha gente. A dica que a gente passou no início do Lá Vem o Enem, no início do ano, foi que os alunos lessem bastante. Bastante texto. Porque texto é muito importante, né? E qual a dica no último dia agora? São 5 questões. Dessas 5 questões, você precisa ter uma leitura muito rápida. Na verdade, o Enem são 90 questões para um tempo que dá aproximadamente 3 minutos por questão. O aluno deverá fazer primeiro a leitura do título, quando houver o título, das perguntas e respostas, que são chamados de distratores, e do enunciado, que é chamado de escritor. No caso, eu leio primeiro a pergunta antes de ler o texto. Sim, você vai ler primeiro Tem a o pergunta. texto lá, leio Isso. primeiro a pergunta, Esse é depois chamado- vejo as opções. A pergunta é chamada de descritor. Certo. O descritor, ele vai já dar uma ideia principal do que você vai procurar no texto. Do que a questão está Do pedindo. que a questão está pedindo. Dentro delas, eu tenho descritores, que são respostas muito parecidas com a resposta principal chamada de gabarito. Certo. Quando você fizer isso, o texto vai ficar muito mais claro. A partir desse momento, você tem que ter uma observação muito grande para marcar os marcadores temporais e marcadores como os conectores, Certo. que em língua espanhola e em língua portuguesa são chamados de conectivo. Quais são os mais importantes? Sin embargo, pero, no obstante. Traduz. Traduzindo, os 3 têm a mesma função semântica, que significa no entanto. No entanto, porém, Por que ele é importante? Porque ele vai contradizer o que o texto anterior estava dizendo. Então ele pode levar, induzir o nosso aluno ao erro. é pura interpretação de texto. Somente interpretação de texto. Então, é o que a prova de espanhol no Enem pede, interpretação de texto. Compreensão de texto, tanto para espanhol como para a língua inglesa. Um conhecimento um pouco histórico é importante. O Enem sempre traz uma parte histórica dos 21 países de língua espanhola, assim como uma parte histórica para a língua inglesa.
cai tirinha também? Tipo Mafalda Sempre. ou algum conhecido? Mafalda é a tirinha mais utilizada, né? Nós temos Gaturro, que é um gato argentino também muito famoso, né? E aí você tem que ter uma leitura mais cadenciosa, no caso da Mafalda, porque o humor sempre está presente com ela.